E acredita que há um excesso de intervenção da justiça na vida política ou, sobretudo, nos processos mediáticos? Olha, é muito difícil falar sobre esse assunto, como compreendo. Eu gostaria de ver uma justiça que é constante ao longo do tempo e não tem altos e baixos mediáticos em função de períodos eleitorais ou outro tipo de períodos políticos. E gostaria de ver uma justiça constante, rápida, eficaz e eficiente. Infelizmente, isso não acontece. Há coisas que me desagradam enquanto ser humano, enquanto cidadão. Por exemplo, saber que um determinado político teve 4 anos sob escuta desagrada. Porquê? Porque ou ele cometeu qualquer coisa e é apanhado e é-lhe instaurado um processo, crime, vai a tribunal e é condenado ou não, ou então passamos a ter um sistema de forma indireta de vigilância de pessoas, de suspeita permanente, e nós vamos vigiando a pessoa até que ela cometa qualquer coisa. Isso é perigosíssimo para a democracia. Verdadeiramente perigoso para a democracia. Depois, quando há um ator político que, de alguma forma, existe uma suspeita criada sobre esse ator político, esse processo deve andar o mais rapidamente possível para dirimir se esse ator político deve ou não continuar na política ou não. Não é prolongar o processo, tipo uma tortura lenta, que tortura duas coisas, não tortura só o político, como tortura o sistema político, porque desacredita o sistema político. Eu acho isso também negativo. E o Presidente pode ter aí uma palavra. Tem uma palavra que tem a ver com a magistratura de influência muito importante. Repare, a democracia existe separação completa de poderes, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judicial. E depois há o Presidente, que é o moderador, que é um árbitro. Não é? Quando nós começamos a misturar estas coisas, nós estamos a corroer a democracia. O poder judicial não faz política. E o poder executivo não interfere no poder judicial. E essas duas coisas têm que ser sagradas. Agora, nós não podemos ter um poder judicial que arraste processos em praça pública. Porquê? Porque arrastar um processo em praça pública, quer se queira, quer se não, quando estamos a falar de processos que envolvem personalidades políticas em exercício, quando se arrasta esse processo, está-se a cometer um ato político também, que tem influência no sistema político. Portanto, um sistema que é o judicial está a interferir no outro sistema. E deve interferir na base do que são os mínimos necessários para poder fazer o que o seu poder determina e os fins da justiça. E a mim não me parece que quando determinados políticos entram ou reaparecem na cena política, reaparecem processos sobre esses políticos. Isso acho extraordinariamente estranho. Porque há uma coincidência. Esses processos, por isso é que eu digo que a justiça é constante. Deve ser constante. Quando se inicia um processo, é para resolvê-lo e terminá-lo. Não é para mantê-lo enlumbrando para quando der jeito. Porque isso, a leitura que o cidadão faz, uns cidadãos mais informados dizem, bem, há aqui um condicionamento, mas o cidadão menos informado diz os políticos são todos corruptos. E nós queremos o quê? Destruir a democracia? Destruir a credibilidade de todos os políticos? E depois quem é que nos governa? É o ditador que depois impõe o silêncio? É isto que é perigoso para a democracia. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa que eu não queria deixar passar em claro, que é esta questão dos F-35, que tiveram autorização para fazer escala nos Açores e aparentemente terá havido uma autorização tácita. O Presidente Gouveia e Melo teria intervindo
num caso destes, teria chamado a atenção pública ou em privado teria feito diferente? Em privado faria o que achava que tinha que fazer. Em público tem que se mostrar coesão. Até porque essa coesão implica com o posicionamento internacional de Portugal. E não houve isso. os senhores avaliarão, estou a dizer o que eu faria, avaliarão se houve ou não houve. Porque todos nós lemos as notícias e, portanto, de facto, há muita coisa que acontece na área da defesa que resulta de acordos de defesa e das nossas parcerias de defesa. E julgar que todos os atos requerem uma autorização política, isso era paralisar esses acordos.